Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ismael Diniz, e vamos aqui para mais uma aula de geografia, certo? Hoje nós vamos estar abordando temáticas relacionadas à chamada geopolítica. Entender um pouco desse contexto em que envolve algumas diretrizes de países no contexto atual, questões de relacionamentos, que sejam amistosos, que sejam conflituosos, e também perspectivas, né, para um cenário promissor, né, um cenário de paz, um cenário que apresente aspectos mais amistosos em relação a essas grandes potências da atualidade. Então, vamos estar abordando hoje essa perspectiva para o século XXI. Então, falar em geopolítica é falar de quê? Geopolítica é falar justamente de um certo entendimento entre os estados, nações, né, entre os representantes desses estados, nações. Esses líderes governamentais, eles descrevem, eles desenham todo um contexto mundial, todo um contexto, né, que leva para uma caracterização de enfrentamento, né, diante de políticas, diante de determinações por poder, por domínio, por territorialidade. Então, inúmeros fatores levam a essa compreensão. Então, nós temos aqui a geopolítica e a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, que nós já frisamos há algum tempo, ela diz respeito ao mundo que vivemos, que é chamado de um mundo dentro de um contexto de multipolaridade. Aqui, nesse primeiro momento, nós podemos visualizar no nosso slide algumas diretrizes, né? Nós temos alguns pontos que vamos falar, né, mais detalhadamente lá na frente, sobre esses aspectos da geopolítica. Então, nós temos aqui algumas imagens que a gente pode já ter uma noção desse contexto. Nós temos aqui o grupo do G7, grupo dos 7 países mais ricos e também desenvolvidos do mundo. São países que se encontram na dianteira, né, na vanguarda de todo o sistema mundo. Nós temos aqui uma questão do Brexit, né, que é justamente a saída da Inglaterra em relação à União Europeia. Nós temos exemplo de explorações petrolíferas, que ainda é uma questão muito plausível de entendimento da geopolítica atual. E nós temos aqui China, que é um país que despontou, né, nas 2 últimas décadas com um crescimento extraordinário de PIB e, portanto, sendo um país que está dando cartas para se apresentando nesse novo cenário mundial, certo? E então nós temos esse contexto de geopolítica que nós vamos estar falando. Na sequência, nós temos aqui justamente uma ideia de conceituação para a geopolítica, certo? É muito importante bem aqui a gente compreender a diferença entre geopolítica e geografia política. Veja que nesse conceito ele traz algumas inferências que mostram a interpretação correta, ou mais coerente, para uma geopolítica. Mas é importante sempre a gente lembrar que quando se fala em geopolítica, nós vamos estar associando a questão dos estados soberanos, né? Do poder, do domínio, do entendimento de um país para com o outro, que tipo de relação está sendo desenhada, está sendo descrita no cenário mundial. Nós podemos citar exemplos de países que têm relacionamentos uns com os outros amistosos e outros não amistosos. Pelo contrário, serão relações conflituosas. Então, é uma área da geografia que tem como objetivo fazer a interpretação dos fatos da atualidade e do desenvolvimento político dos países, usando como parâmetros principais as informações geográficas. A geopolítica visa também compreender e explicar os conflitos internacionais da atualidade e as principais questões políticas da atualidade também. Então, a geopolítica ela é desenhada a partir desses acordos, dessas conferências mundiais. É importante a gente citar aqui a formulação ou surgimento da ONU, Organização das Nações Unidas, criada logo após
o fim da Segunda Guerra Mundial, justamente para vir, né, dirimir situações de conflitos entre os países. Então, essa ONU criada, ela teve um objetivo, teve um propósito, que é justamente ser um ponto para conveniências entre os países e tentar minimizar tensões, minimizar conflitos. Então, o objetivo da ONU é justamente esse, ela coordenar a paz no mundo, coisa que, para a atualidade, há de pensarmos que está faltando algo, né, de concreto para que isso seja nitidamente exercido, o papel da ONU. Contudo, a ONU ela, tem algumas vertentes na área ambiental, na área da saúde, na área de territórios, mas, contudo, temos o quê? A ONU tendo aí justamente ainda uma forte representação. Mas por que a ONU não vem a ser obedecida algumas demandas, né? Na verdade, a ONU ela só vai estabelecer algo de forma mais concreta, como determinação para os países, a partir do seu Conselho de Segurança. Esse é um conselho que ele vai estabelecer algumas ordens, né? Vai deliberar sobre algumas ordens, algumas metas a ser estabelecidas ou cumpridas pelos países. Ademais, como a Assembleia Geral da ONU, ela não tem uma força de expedir algum parecer de determinações para os países. E, por isso, muitas vezes, torna-se descumprido, né? Muita gente pensa que país A ou país B não obedece à ONU, mas, na verdade, é porque ele só vai obedecer se for instituído a partir do Conselho de Segurança da ONU. Aí esse sim tem um veto, né? Tem ação de dirimir diante de alguns contextos mundiais. Então, falar de geopolítica é isso. Eu penso logo na questão do Estado, na questão dos relacionamentos de um país para com o outro. Em falar de geografia política, é eu pensar agora no sentido mais social, no sentido território, sociedade e o governo que está ali redigindo essa sociedade. Então, a geografia política, ela diz respeito à sociedade no tocante, justamente, podemos dizer assim, as relações sociais no quesito território, produção, no quesito demarcação de fronteiras, posicionamento geográfico do país, o aspecto delimitante do território. Então, isso é uma geografia política. Agora, a geopolítica fala-se de forças, de poder, de demonstração de relações entre os estados soberanos. Então, mais um aqui, veja que ele mostra para nós que geopolítica, identificar a disputa de poder, né? Olha aí, ela identificar a disputa de poder. Esse poder, muito interessante quando a gente fala de poder hoje em dia, pessoal. Por quê? Pensamos em séculos anteriores, tipo século XV, XVI e XVII. O poder de um país era um poder comercial. Países como os países ibéricos, Portugal e Espanha, que chegaram às Américas justamente para ter um controle do comércio, a exploração dos recursos, certo? Outros países europeus, potências da época, se direcionaram rumo ao Oriente, tipo a Índia, a China, também em busca de mercadorias e manter um fortalecimento comercial naquela região. Então, ali, nós tínhamos um poder baseado na questão comercial. Com o advento da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, na metade do século XVIII, esse poder mudou. Agora, o poder dos países passou a ser medido pela sua capacidade de produção industrial. Então, nós temos aí a indústria tendo esse papel de fomento da potencialidade de um país. Aí, nascendo na Inglaterra, ramificando com a segunda Revolução Industrial no final do século XIX, para outros países europeus e também para os Estados Unidos e lá para o Japão. Então, assim por diante, esse poder começou a mudar. Hoje, qual é o poder de um país? É um poder econômico, é um poder capital, é um poder de influência política, de influência cultural. Por isso que nós temos aqui uma influência cultural, uma influência política e econômica. Agora sim, essas três bases mostram o poder que uma potência tem, que um país que é potência hoje em dia vai apresentar. Então, ele fala mais, entender como se dá disputa de poder é justamente, né, essa relação
de uma sociedade com outra, tudo por interesse na questão produtiva, de exploração de recursos energéticos, de recursos naturais, de recursos minerais, exploração, de certa forma, de uma mão de obra também, porque países ricos desenvolvidos sempre vão estar intervindo na busca de uma mão de obra barata que se encontra nos países subdesenvolvidos, certo? Identificar qual país é uma grande potência mundial. Então, ele vai identificar quais são esses países. Na aula de hoje, o foco é a gente justamente apresentar países que estão na dianteira rumo a essas potencialidades, né? São países que vão estar no topo desse ranking mundial da geopolítica, se demonstrando com certo poder econômico, poder político e também poder cultural, que é um poder de influência. Quando fala desse poder cultural, fala na questão diversificada, de influência do estilo de vida, de modelos de consumo, de entretenimento e dentre outros padrões que esse país potência passa para os demais dentro de seu poder de influenciar. E aqui nós temos principais motivos de conflitos, né? Então, os desentendimentos no mundo ou entre os países. Tem alguns focos. Nós podemos relacionar bem aqui a questão das reivindicações nacionalistas. Pessoal, reivindicação nacionalista é a mesma coisa que movimentos étnicos separatistas, ou seja, são pontos específicos de algum grupo étnico que quer se rebelar, que quer ganhar autonomia em relação ao país ou ao governo onde ele está inserido ou submetido. Por exemplo, temos na Espanha a região da Catalunha. Então, os catalães, eles lutam para ser reconhecido como um país autônomo e, portanto, ganhar, sim, a sua independência. Nós temos também lá na Rússia uma região chamada de Chechênia. Então, os povos chechenos também lutam e querem ganhar sua autonomia em relação ao governo russo, certo? Então, são modelos de movimentos nacionalistas. Nós temos mais contestações de fronteira, limites, né? Nós podemos citar aqui conflito entre o Paquistão e a Índia, certo? Que lutam, né, por uma região fronteiriça, porque essa região fronteiriça é uma região rica em recursos naturais, em recursos energéticos, mineralógicos, e por conta disso tem essa tensão de fronteira, né, luta ou busca de apropriação de território. Nós temos também a instabilidade política, que é a questão de estruturante dentro de um país. Muitos países não se encontram com estabilidade política, há uma necessidade de uma intervenção, até mesmo da ONU ou de outros países, para que se venha nascer uma postura política e social mais coerente. Nós temos aqui também disputa por áreas de influência, essa é muito importante, porque a área de influência do país hoje, ele representa o seu domínio, representa a sua área de apogeu. Você lembra que no continente americano nós damos exemplo dos Estados Unidos, né? Na Europa tem a questão do próprio bloco europeu, que é a União Europeia. Lá na Ásia tem a representatividade do Japão, agora juntamente com a China. Então esses países eles têm uma grande influência no ambiente onde eles se encontram. Mais um aqui para nós, para a gente estar, protestos do século XXI. Aqui tem algumas imagens, né, algumas ilustrações que vão expressar claramente o momento atual, as reivindicações, as lutas, os piquetes que acontecem mundo afora por algumas situações. Esse primeiro aqui nós vemos que são os gregos, né, greve. Falar da Grécia é falar um contexto que remonta aproximadamente uns 7, 8 anos, né? Na questão que a Grécia vem apresentando um certo declínio. Você lembra que existem países europeus que o seu cenário econômico ficou muito fragilizado nos últimos anos. A Grécia foi o principal. Então, eu junto Grécia, a Espanha, a Itália e Portugal. Esses países que formam uma sigla chamada PIGS, né, ele denota um sentido muito pejorativo. E, por conta disso, eles tendenciaram a reduzir o aspecto econômico da União Europeia, certo? Então, por que viveu esse momento? É interessante a gente lembrar que esses países,
começaram a se enfraquecer com a questão do desemprego, com a questão da produtividade, e suas populações não estavam acompanhando o estilo de vida de demais países europeus. Então, o poder de compra, o poder produtivo, ele tendeu a cair um pouco. E alguns governos se viram obrigados, principalmente, podemos lembrar aqui, o governo da Grécia, viram-se obrigados a estipular as chamadas políticas de austeridade. Essas políticas de austeridade são políticas que elas vão enxugar, né, os gastos. Elas vão limitar o gasto público, limitar o gasto orçamentário do governo. Então, reduzir salários, vetar algumas aposentadorias. Então, tudo isso foram questões que levantou insatisfações no povo grego. O governo grego, na época, Procópio, né, Procópio Pavlopoulos, esse governo, na época, presidente grego, ele teve que fazer essas ações. Então, Procópio Pavlopoulos, ele teve que fazer em detrimento de segurar a economia que estava vertiginosamente caindo. Então, a Grécia foi palco do cenário mundial na questão dos noticiários, né? Em anos anteriores, há 2, 3, 4 anos, via-se muito essa noticiário. Então, outros países também se enfraqueceram com isso, alguns países da Europa. Então, a Europa vive esse cenário. Nós temos aqui, você pode observar, o Brexit, né? Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, que já está acontecendo de forma paulatina, e a Inglaterra está a pagar, né, o débito, ou seja, o contrato que foi quebrado. Então, o parlamento inglês votou e a votação foi justamente para que saísse da União Europeia. Então, houve uma ruptura. Então, podemos imaginar o cenário europeu um pouco fragilizado. E nós temos mais aqui, na França, aqui nós temos a representação de 2 chefes de estados europeus, né? Emmanuel Macron, bem aqui presente, ó, justamente, voltar. Emmanuel Macron, presidente francês, é um presidente que está enfrentando alguns piquetes, algumas manifestações, já foram até levantadas hipóteses de impeachment dele, no sentido de reivindicação do povo. Esse povo que nós estamos vendo aqui embaixo, nessa imagem, são os chamados coletes amarelos, né, que saíram às ruas de Paris e de outras cidades francesas protestando contra o governo, no sentido de o governo ter exercido algumas ações que não agradou o povo, né? Não agradou o povo. Então, o povo saiu às ruas protestando, reivindicando seus direitos, né? No quesito para aumentar o salário mínimo, no quesito do emprego, no quesito de aposentadorias, inclusive, tal qual o Brasil, a França adiou um pouco, no caso dela, adiou a questão da previdenciária, né? A questão previdenciária. Então, esse orçamento previdenciário está um tanto quanto desgastado. E você vai lembrar aqui comigo que França e os demais países europeus são países que têm uma população já bem envelhecida, certo? O índice de longevidade é muito alto, então são muitos idosos. Tem países que passam de 50% da população o número de idosos, que, de certa forma, requer a aposentadoria. Em contrapartida, a taxa de natalidade caiu muito. Então, está faltando uma mão de obra jovem para poder assumir os cargos, né, os empregos, a produção, as indústrias, e dessa feita exercer um PIB do país, crescer ou continuar. Nessa outra imagem aqui, mais ao centro, nós vemos a chanceler, né, alemã, Angela Merkel, que hoje ela é tida como a mulher mais forte do mundo, né? Uma representação aí, ela representa muito bem a União Europeia nas reuniões, nas conferências, nas tomadas de decisões, e como a Alemanha, né, que hoje ela está sendo o quê? Está sendo aí a 4ª economia mundial, a maior economia do continente europeu, então ela tem um peso, né, nas suas palavras, nas suas coordenanças das situações que acontecem no continente europeu. Fora do continente europeu, nós temos aí em cima algumas imagens de protestos já no Japão. Quando falar do Japão, alguns protestos. O Japão enfrenta também uma crise na questão previdenciária,
muitos idosos também, por ser um país desenvolvido, taxa de natalidade muito baixa, e também a questão, podemos dizer, de recursos naturais. O Japão tem que importar muitos produtos, né? E muitas vezes o governo tende a passar essa conta para a população, no sentido de impostos, e isso gera protesto, manifestações. E falando de mundo atual, é importante lembrar de Hong Kong. A manifestação em Hong Kong, principalmente por parte de estudantes, em descontentamento ao governo chinês, né, que tende a ter Hong Kong como subjugada às suas diretrizes. Só que Hong Kong não quer aceitar desse modelo, né, não quer aderir às diretrizes vindas do governo chinês. Então, aí são alguns contextos que estão eclodindo em nível mundial e se redesenhando agora na atualidade. Aqui nós temos a briga de gigantes, que é justamente o que mostra na atualidade. Nós temos de um lado os Estados Unidos, do outro lado a China. Gigantes em quê? Gigantes na economia, certo? Gigantes na produção industrial, gigantes na questão de influência por questões econômicas, produtivas, de investimentos de capitais estrangeiros em outros países. Então, por isso que eles são gigantes. E a geopolítica da atualidade ela está sendo desenhada com esses dois personagens principais, os Estados Unidos e a China. Veja que no passado, no período da Guerra Fria, a geopolítica era desenhada entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, as duas potências do período da Guerra Fria e após a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos China, com toda a sua representação de potência econômica, produtiva e de um PIB muito elevado, sendo o segundo PIB do mundo. É interessante lembrar que muitos economistas apontam para até o ano de 2030 a China ultrapassar os Estados Unidos em PIB e assim se tornar a primeira economia mundial. Então, Estados Unidos como potência, sendo um dos países que estão na vanguarda para a questão da liderança da economia, das decisões mundiais, nós sabemos que, de certa forma, nos últimos anos, os Estados Unidos têm enfrentado algumas crises, né? Crises econômicas. E isso representa justamente uma certa declividade. Certo? E essa declividade, é importante lembrar que não apenas uma retração econômica, mas porque outros países estão crescendo bem mais o seu PIB, um ritmo de crescimento mais acelerado, como é o caso da China, como é o caso de alguns países como os tigres asiáticos, com destaque para a Coreia do Sul, e isso vem apresentando o quê? Potências que estão surgindo lá no Oriente para confrontar o poderio econômico norte-americano, certo? Então, os Estados Unidos ainda se encontra, como nós podemos perceber, ainda se encontra com sua hegemonia, ainda se encontra no poder de liderança mundial de país que retém um certo poder econômico, mas ele está sendo acompanhado bem de perto pela China e outros países também que têm um crescimento bem significativo. Certo, pessoal? Aqui nós temos alguns fatores que vão falar sobre a China. A China que desperta, que desponta como essa potência, né? Então, vamos analisar a China tanto nas suas potencialidades como nas seus pontos negativos, que vão, de certa forma, atrapalhar o seu andar para chegar na liderança da economia mundial. São fatores que também precisam ser observados. Veja aqui uma coisa comigo. O acelerado crescimento econômico apresentado nos últimos anos pela China, assim como o seu dinamismo, crescimento e fortalecimento militar é alvo em alto nível de transações econômicas, né? Com grande número de países por todo o mundo e coloco como a segunda maior economia mundial em 2020 e podemos chegar a ser o maior importador de recursos naturais e ainda o maior PIB em 2030. Então, há uma perspectiva para que a China logo alcance esse primeiro lugar no ranking mundial de PIB, de economia. Contudo, é importante lembrar que a China não é um país desenvolvido. Então, ela precisa primeiro fazer um dever de casa, precisa primeiro buscar melhorias na infraestrutura, no saneamento básico e investir na população. Porque um dos fatores hoje preponderante
para que um país potência seja realmente um destaque mundial na economia, na ciência, na tecnologia, é a sua população. Então, a população hoje, ela é chamada de insumo, é o insumo humano, né? É o investimento. Então, a sociedade, ela precisa ter uma boa escolaridade, precisa ter níveis elevados de educação, de conhecimento, de ciência, de pesquisa científica. E isso faz a diferença nesse contexto da geopolítica mundial. Então, veja que países desenvolvidos, suas populações apresentam níveis elevados de escolaridade. E isso é muito vantajoso porque o poder hoje ele também se confere com a questão das novas tecnologias, as novas perspectivas de produção virtual, tecnológica, cibernética, certo? Porque vivemos a quarta revolução industrial. É interessante lembrar que essa quarta revolução industrial ela é baseada no que chamamos de nanotecnologia. São produções minúsculas, microscópicas, na área da saúde, na área transplantes, né? Na área de células-tronco e também na área da informática, da cibernética. E, dentre esses fatores, colaboram para essa nova onda chamada de nanotecnologia. E na questão produtiva, nós já estamos vivendo o volvismo. Veja que pela história da indústria, nós já passamos pelo Taylorismo, pelo Fordismo, pelo Toyotismo, e hoje estamos vivendo o volvismo, certo? Vindo da Volvo. Depois vocês veem mais esses detalhes. Então, mais um detalhe aqui sobre China. Veja que você pode visualizar aí que nós temos o quê? Alguns aspectos de precariedade socioeconômica. É muito interessante eu lembrar bem aqui para vocês que, apesar da China ser a segunda economia mundial, contudo, a China hoje ainda está no ranking do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A China se encontra na 86ª posição, ou seja, ela ainda é inferior ao Brasil na questão social, na questão de IDH. Porque o Brasil hoje ele atua, né, ele está no ranking mundial na posição 79ª, certo? 79º Brasil e 86ª aí a China. Contudo, a China tem um PIB maior que o PIB brasileiro, ou seja, tem uma economia maior. Então, a questão é que a China também tem que fazer um investimento. Claro que isso já é percebido, né? Algumas áreas chinesas têm apresentado esse crescimento de desenvolvimento humano, tecnológico. Como a gente sabe, a região, por exemplo, alguns pontos, né, no litoral chinês, que o governo chinês deixou para que se fortalecesse como sendo pontos de investimento de capital estrangeiro. Veja que esses pontos lá é chamado de, aqui no Brasil, nós chamamos de ZPE, né, Zona de Processamento de Exportação. E já lá na China é a ZEE, são Zonas Econômicas Especiais, áreas livres que não vão pagar imposto, ou seja, a indústria não vai pagar imposto, e isso foi o quê? Janelas abertas para investimentos de multinacionais estrangeiras dentro da China. E a China passou a produzir muito, o salário mínimo chinês é inferior ao brasileiro, e isso deu condição de dar oferta de empregos para os chineses e a China ganhar muitas empresas ou indústrias multinacionais. Então, isso favoreceu a questão produtiva e industrializante do espaço chinês. Mas, como você vê, a precariedade ainda é grande na questão do IDH. Falta de saneamento básico, infraestrutura, salário mínimo de qualidade. Há quem diga até que a China trabalhe com ainda trabalho escravo, né? Isso soa no mundo todo, essas notícias de trabalho escravo chinês, sem falar da questão da cópia de muitos produtos de marcas, né, de outras indústrias e de outros países. Vamos para outro país agora, a Índia. Por que a Índia também se apresenta no cenário mundial como uma prepotente, né, como podemos dizer, né, na linha de sequência para ser uma potência mundial, se também a Índia é um país subdesenvolvido, igual o Brasil, né? Mas é interessante lembrar que a Índia, ela também recebeu muitos investimentos, capitais estrangeiros, certo? Tanto a Índia como a China são países extremamente populosos.
sendo a China o mais populoso até o momento, com seu 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia vem um pouquinho atrás, com os seus 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Há uma perspectiva para que a Índia até ultrapasse a China, logo, logo, né? Então, aqui nós podemos ver, pelas imagens, que alguns fatores já mostram para a gente em que a Índia está se destacando no cenário mundial. Eu quero chamar a atenção para vocês para essa primeira imagem. Vejam bem, essa primeira imagem aqui mostra uma cidade indiana, a cidade de Bangalore. Essa cidade ela tem em torno de 8 milhões de habitantes e ela é uma cidade que começou a receber filiais de inúmeras indústrias multinacionais da produção, podemos dizer assim, informacional. Então, praticamente filiais de empresas como a Apple, a Microsoft, a Intel, né, o Google, certo? Entre outros, estão aí localizadas em Bangalore, na Índia. Por isso que essa região de Bangalore hoje é chamada até de Segundo Vale do Silício. Por que é Segundo Vale do Silício? Porque, em comparação lá ao Vale do Silício, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos, onde tem a sede dessas empresas de software, né? Empresas da sistemas de informações, empresas aí que voltada para a informática, tá certo? Outro detalhe que você pode perceber que a Índia ganhou muito espaço, muito corpo nos últimos anos, foi a sua produção cinematográfica. Vejo que já é dito que a Índia só perde para os Estados Unidos, para Hollywood, certo? Então, a Índia tem um grande destaque também nessa produção cinematográfica, com influência em filmes, né? e em situações dessa produção, dessa nova produção. Então, são destaque coloca a Índia como uma possível potência, né? E é importante lembrar que tanto a Índia como a China faz parte do BRICS, algo que eu sempre menciono. Quem é o BRICS? O BRICS são 5 países emergentes, vejam bem, 5 países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses 5 países emergentes são os que mais se destacam. Existem outros países emergentes? Sim, existe país emergente. O Peru é um país emergente, a Argentina é um país emergente, a Bulgária é um país emergente, o Egito é um país emergente, certo? A Turquia é um país emergente, mas o BRICS tem uma maior notoriedade. Por quê? Porque são países que têm uma grande produção industrial, tem um grande percentual de exportações, tem mercado consumidor e tem também um destaque na questão de recursos naturais. Então, esses países estão até, já de certa forma, amedrontando as grandes potências. Por quê? Não no sentido do IDH, mas no sentido do PIB, esses países, o BRICS principalmente, estão crescendo muito, certo? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul formam o BRICS, para a gente não esquecer. Mais um aqui sobre a Índia. Um ponto negativo da Índia é que ela precisa melhorar muito também a sua infraestrutura. Aqui nós podemos ver que há uma questão interna muito gritante, muito forte, né? Você pode ver aqui essas imagens, que é da cidade de Mumbai, uma das maiores cidades indianas, juntamente, né, com Nova Delhi, que é a capital, certo? Com Madras, que é outra cidade importante, e aqui nós temos Mumbai, na Índia. Em Mumbai, nós temos o que você pode estar visualizando bem aí, a maior favela do mundo, né? Dharavi. Dharavi é a maior favela do mundo, a qual se localiza em Mumbai, que é uma das maiores cidades indianas. Somente nessa favela, Dharavi, ela tem o quê? Ela tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Essa favela tem 1 milhão de habitantes. Então, são uma população que convive, né, com o aspecto do subdesenvolvimento, aspectos precários de habitação, de saneamento básico, de fome, problemas relacionados a tudo isso. Então, tanto Índia como China, né, e os demais países subdesenvolvidos precisam também ver
a questão humana, a questão social e fazer o dever de casa. Vamos para outro país? Agora, no caso, nós vamos falar da União Europeia. Eu já começo falando aqui de crise. Será que a União Europeia está passando por alguma crise? Será que existe realmente crise no espaço europeu? A Europa só tem países desenvolvidos, né, com economias bem significativas, porém, está enfrentando um sério problema de crise econômica, crises sociais, crises até mesmo na questão das relações econômicas. Então, qual o futuro? Né? Aqui está perguntando qual o futuro do euro, né? O futuro do euro está em risco? Então, vejamos aí que aqui é importante falar. Tem essa leitura que vai mostrar para a gente, né, o perfil ou cenário europeu na atualidade. Você vê que, por um lado, você entende que a União Europeia é o bloco econômico mais fortalecido, por conta de ter chegado até na estipulação de uma moeda única, o euro, né? Contudo, o bloco enfrenta alguns problemas, né? Podemos citar aqui questões da ordem econômica, a fragilidade de alguns países, né? Podemos citar a questão dos refugiados no espaço europeu, podemos citar a questão do Brexit, que é a saída do Reino Unido do bloco econômico, que é a União Europeia. Então, tudo isso são fatores que desgastam, certo, a conjuntura geopolítica da União Europeia, tá certo? Vamos ver mais aqui alguns detalhes. Vejam só, essa imagem ela representa muito porque ela vai falar para a gente sobre a questão dos refugiados, né? E ele perguntou aí, se a Europa precisa de jovens trabalhadores, por que tantas restrições aos imigrantes? Isso é polêmico, porque em toda essa confusão de aceitar ou receber ou não os refugiados, principalmente refugiados que emigraram do norte da África, refugiados que vieram, né, para a Europa, do Oriente Médio, como os paus árabes, refugiados fugindo aí justamente de alguns conflitos, como a questão da Síria nos últimos anos. Então, receber todo esse refugiado, e como vai coordenar tudo isso? E aí houve divergência no pensamento de um país e outro dentro do bloco da União Europeia. Um exemplo que eu posso citar aqui é a Alemanha. A Alemanha é um país que ela estava aceitando um grande número de imigrantes, mesmo os demais não aprovando essa ideia, né? Os demais países com receio de aceitar imigrantes por conta das crises econômicas que eles já estão vivenciando. E sem falar disso, a questão do medo ao terrorismo. É importante bem aqui eu lembrar que a xenofobia ela nasceu novamente no espaço europeu. Vejo que a xenofobia, que é uma aversão a estrangeiros, ela foi muito acentuada lá no tempo de Hitler, certo? Então, hoje em dia, essa xenofobia, ela se acendeu novamente, por conta do medo que estão tendo de muitos refugiados, por conta também da questão do terrorismo. Então, a onda de terrorismo, ela se espalhou por vários países da Europa, e isso fez pensar, né, os governos pensarem em normas de restrição de adentrada de novos imigrantes. Mais um detalhe para nós sobre o continente europeu ou a União Europeia, ainda fala aqui, ó, nós temos um mapa que mostra que algumas rotas, né, ou países por onde esses imigrantes, né, mais procuram ou adentram. E é interessante lembrar que a Europa hoje, pessoal, ela passa por um processo de inculturalização. O que é isso? É quando o próprio europeu nativo ele está perdendo espaço para outras culturas, certo? Então, quando outros povos, de outras culturas, de outras partes do mundo, adentram ao espaço europeu e com isso levam a sua cultura, seu estilo de vida, sua religiosidade e outros aspectos, então eles passam a ter um ambiente agora um pouco mais sincrético, certo? Então, o foco preponderante que a Europa tinha antes
ele começa a perder força. E a representatividade cultural, social, religiosa de outros povos começa a surgir dentro do espaço europeu, né, em muitos países europeus, tá certo? É interessante lembrar bem aqui que a França é um país que recebeu muitos imigrantes árabes, e a questão do medo do terrorismo fez com que algumas leis francesas versassem sobre o não uso da burca, né, pelas mulheres árabes. E isso gerou algumas polêmicas, né, algumas circunstâncias nessa questão de intervir na cultura de outro povo. Mas esses povos, eles moram, eles vivem já na França, assim como outros países europeus também. Mais um aqui sobre Europa. Fala da porta de entrada, é importante eu ressaltar bem aqui para vocês. Nesse mapa ele mostra para a gente, né, o Estreito de Gibraltar, que ele dista da África, né, especialmente aqui de Marrocos, até a cidade de Gibraltar, na Espanha, em torno a esse estreito, em torno de 34 quilômetros, né, 34, 32 quilômetros. Então, é um ponto de travessia, de imigrantes, que muitos deles tentam entrar ilegalmente no espaço europeu, a partir de Gibraltar, aí na Espanha, tá certo? E muitos também atravessam aqui o mar Mediterrâneo, né, em direção à Itália, em direção à França, em direção à Espanha, né, tentando entrar no espaço europeu, tá certo, pessoal? E isso gera algumas manifestações populares, algumas intervenções por parte de governos para que se iniba, né, venha se inibir esse fluxo migratório, tá certo? Então, mais um aqui para a gente passar, né? Interessante aqui, pessoal, veja que ele fala assim, surgem os novos guetos, né? Surgem os novos guetos, ou seja, essa onda de imigração nos países europeus já começa a ser visível a formação de espaços com problemas socioeconômicos, né? Espaços de favelamento já começam a ser percebidos na capital francesa, Paris, em outras cidades europeias também, certo? Então já gera aí um problema socioeconômico, um problema social para esses países. Vamos lá, mais um. A questão dos refugiados, né? Nós vamos lembrar que é realmente um aspecto assim de muita importância dos refugiados, porque nós vamos ver a necessidade de muitos povos de estarem saindo ou fugindo de sua terra de origem. E por conta disso, vão ter que pedir socorro, pedir asilo, pedir abrigo nos países europeus, né? Então, esse é o contexto europeu da atualidade. Muito bem, para a gente já quase encerrando, falar aqui do Japão. O que é que o Japão tem que representa ainda uma potência? Pessoal, o Japão tem um investimento muito grande, sabe em quê? No capital humano. Então, a questão da escolaridade, da ciência, da pesquisa, da tecnologia é muito forte no Japão. Veja comigo que o Japão é um país pioneiro na questão da robótica, certo? O Japão é um país pequeno, é um país que é um arquipélago formado por mais de 3.000 ilhas, é um país que tem uma formação, digamos assim, vulcânica, sua rocha, suas superfícies, né? Então, essa geologia provoca muitos terremotos, muitas situações lá no Japão. Então, o Japão é um país pequeno, é um país populoso e, por conta disso, ele precisa importar os recursos naturais. E houve investimento. Bem aqui nós podemos lembrar que, quando o Japão ficou rendido, lá com a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos o quê? Nós temos ali a destruição de Hiroshima e Nagasaki. Logo depois, o Japão recebe um apoio financeiro, que é chamado Plano Colombo, estipulado pelos Estados Unidos. O Japão pega esse Plano Colombo e investe todinho em indústria de base e em educação. E hoje está aí o Japão sendo aí a terceira economia mundial, tá certo? Só que o Japão tem apresentado algumas dificuldades. Então, aqui você vê a questão da robótica, vê aqui as marcas japonesas,
não esquecendo que o Japão é um país pioneiro em grandes multinacionais, como a Kawasaki, a Suzuki, a Toshiba, a Mazda, a Honda, Mitsubishi, a Yamaha, certo? Então, todas essas marcas, essas empresas multinacionais são japonesas, tá certo? Mesmo assim, o Japão tem algum problema, né, para dirimir. Vamos ver aqui o declínio da demografia e o envelhecimento da população. Então, vejam, Japão, como um bom país desenvolvido, tem uma população envelhecida. E, com isso, o governo tem um peso na questão orçamentária, que é justamente as diretrizes previdenciárias, né? Então, essas aposentadorias, essa questão da previdência, torna-se algo muito oneroso, né? Algo muito de valores econômicos para o Japão. E, em contrapartida, nasce poucas pessoas no Japão. A taxa de natalidade caiu. E isso vai gerar o quê? Sabe qual é a nova? Japão tende a receber o maior número de imigrantes agora, recentemente. Por quê? Porque ele precisa de uma mão de obra. Então, já estuda-se essa aceitação em receber imigrantes no espaço japonês. Mais um. Opa, vamos lá. As tensões entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, pessoal, falar da Rússia é falar de um país que, apesar de hoje ser um país subdesenvolvido, apesar de hoje estar no BRICS juntamente com o Brasil, ser um país emergente, a Rússia já foi potência. Você vai lembrar bem aí do período da Guerra Fria, que foi logo após, né, a Segunda Guerra Mundial, 1945, até o fim da antiga União Soviética, que foi em dezembro de 1991. Então, esse período foi um período chamado de Guerra Fria, que foi justamente a disputa de duas grandes potências mundiais que ficaram na época. De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro, a antiga União Soviética, né, que o nome verdadeiro é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a qual teve uma grande representatividade na época, dispondo aí de um conflito indireto, né, ideológico contra os Estados Unidos, tá certo? Então, a Rússia hoje ela também enfrenta muitos problemas, apesar de ser um país com uma grande produção de petróleo, certo? Mas ela enfrenta problemas da ordem social, questão do desemprego, a questão de salários, a questão de recursos naturais também implica muito no espaço russo nos últimos anos. Vamos ver aqui. Nós temos aí que, a partir dos anos 90, a Rússia voltou, né, a estar entre as grandes potências, né? Então, vejo que dos anos 90 para cá, nós vamos lembrar que o fim da União Soviética, né? Vejo que a União Soviética ela tem o seu término em dezembro de 91, o último presidente soviético, né, Mikhail Gorbachev, e o primeiro presidente russo, propriamente dito, né, assim, foi Boris Yeltsin. Aí, numa sequência, nós temos Boris Yeltsin, nós temos esse que está aqui na atualidade também como presidente, ele foi o segundo presidente, né? E depois veio o terceiro presidente russo, né? Então, o que acontece? A Rússia hoje ela é um país que está lutando para ganhar corpo, para ganhar notoriedade nesse cenário mundial, né? Redesenhando sua geopolítica. A Rússia é um país que ele é estrategista, né? A sua localização próxima ali ou vizinha de países que têm grandes produções de petróleo e também de minérios, né? No quesito aqui podemos citar o gás natural, né? Existe muito gasodutos pela região. Vamos ver aqui alguns implicantes sobre a Rússia. Opa! A volta dos que não foram, Crimeia é reanexada à Rússia. A região da Crimeia, pessoal, uma ilha, né? Próxima a, podemos dizer assim, a Ucrânia, né? Próxima à Ucrânia. Então, havia uma certa disputa, e lembrando que a Ucrânia era parceira, né? Muito parceira da Rússia lá no tempo da União Soviética. Só que a Rússia, ela olha para a Ucrânia tentando ganhar a sua e ganhou, na verdade, né? Anexou novamente ao espaço russo. Por quê? Qual o interesse? Tinha um interesse, tá certo? O interesse é um interesse geopolítico, é um interesse de domínio de território.
é um interesse econômico. O que a Crimeia tem que despertou ou desperta tanto interesse, tanto dos russos, como dos europeus, como do próprio Estados Unidos? O que essa Crimeia tem? Vamos ver aqui comigo? Olha aí, a Ucrânia dividida. Podemos localizar aqui a Crimeia mais embaixo, ó. Veja bem, né? Aqui embaixo nós temos a Crimeia, e a Crimeia é uma região rica em gás natural. E isso vai conferir a disputa dessas potências por essa região, por essa localidade. Aqui diz assim: a Ucrânia dividida, historicamente ligada à Rússia, o país atualmente tem algumas regiões que detêm parceria prioritária com a União Europeia. Então, vejo que já criou um certo ciúme da Rússia, porque a Ucrânia ela se aproximou mais aí da União Europeia nas relações comerciais, certo? Então, nós podemos visualizar aqui, bem ao fundo, né, na parte mais inferior, a Crimeia, certo? Sua capital aí, Sebastopol, e essa região aí tem uma grande produção de gás natural. Esse é o verdadeiro intuito e interesse da Rússia, né, ter anexada novamente ao seu território. Então, esses são o quê? Desenhos da geopolítica atual, interesses, né, disputas econômicas entre os países. Vejam aqui essa produção de gás na Crimeia ou nessa região da Ucrânia. Vamos observar. Vejam aí, todas essas linhas vermelhas são realmente gasodutos, né, interligados dentro da Ucrânia, levando tanto para a Rússia, como também para outros países da Europa, certo? Você pode observar aí que é uma rede de distribuição de gás natural. Então, e também nós temos aí pontos, né, de prospecção de petróleo. Então, vejo que gás natural e petróleo é uma constante aí, né? Então, pessoal, é interessante lembrar que o interesse é econômico, o interesse é pelos recursos naturais, o interesse é pelo aspecto produtivo, o domínio é esse, né? O ganho capital. Então, pessoal, nós vamos estar finalizando com esse slide bem aqui, certo? Mostrando aí esse desfecho dessa geopolítica atual. Falamos aí dos Estados Unidos, falamos da União Europeia, falamos bem aí da China, da Índia, do Japão, certo? E também agora, por último, falamos da Rússia, certo? Conforme a perspectiva ou cenário para o século XXI. Esses países, né, podem assumir o topo a qualquer momento, né? Mas claro que tem algumas dificuldades. E eles têm que dirimir essas dificuldades. Então, finalizo por aqui. Um grande abraço para todos vocês e nos encontramos em outro momento. Valeu, pessoal.